O caso de Debbie Tomei, encontrei algumas fontes citando também os sobrenomes Thomas e Jordan, inicialmente conhecida pelo pseudônimo Cat Davis, numa tentativa de manter a privacidade da sua família, é um dos mais conhecidos casos de abdução da ufologia mundial. Debbie, desde a infância, passou por várias experiências de abdução que ela não se recordava conscientemente. Somente com o uso da hipnose regressiva, ela recordou em detalhes as experiências pelas quais passou. Debbie Tomei, moradora da cidade de Indianápolis, no estado norte-americano de Indiana, decidiu explorar sua experiência quando, em 30 de junho de 1983, surgiu uma marca em seu quintal associada a um estranho fenômeno luminoso e a um período de tempo perdido. Intrigada, ela escreveu ao ufólogo Bud Hopkins, relatando suas experiências. Debbie havia lido o livro Tempo Perdido, no qual ele relatava vários casos de abdução por tripulantes de UFOs, e percebeu que tinha vários indícios de que podia ser também uma abduzida inconsciente. Hopkins iniciou uma pesquisa exaustiva em torno do caso, que posteriormente gerou um livro, intitulado Intrusos, um estudo sobre raptos de pessoas por seres alienígenas, que por sua vez originou um filme para televisão com o mesmo nome. Ao longo da investigação, foi constatado que não apenas Debbie Tomei foi abduzida, mas também sua mãe, irmã e seus filhos, que passaram por várias experiências ao longo dos anos. O primeiro episódio a ser investigado ocorreu na noite de 30 de junho de 1983. Através da hipnose, Debbie recordou a observação de estranhas luzes no seu quintal. Depois disso, ela saiu para ir à casa de uma amiga, onde trabalhariam durante a noite. Na época, elas faziam roupas para as amigas. Mais tarde, a mãe de Debbie liga, pedindo que a filha volte para casa a fim de verificar o quintal, pois havia uma estranha luminosidade lá fora. Debbie voltou à sua casa, verificou se tudo estava em ordem e posteriormente retornou para a casa da sua amiga. Debbie não levaria mais que 20 minutos para realizar este percurso. No entanto, levou mais de 1 hora. Havia um período de aproximadamente 1 hora, da qual ela nada lembrava. Ao chegar na casa da amiga, as duas resolvem voltar para a casa de Debbie para nadar na piscina, já que aquela era uma noite bem quente. Ao andar pelo quintal, sente que o mesmo está muito quente. Ao entrar na piscina, Debbie, sua amiga e a filha desta passam mal. As três ficam com a visão turva, sentem náuseas, dores de cabeça, tonturas e seus rostos ficam inchados. Estes sintomas são típicos de radiação. No dia seguinte, a família de Debbie constatou a presença de uma marca circular no quintal e logo perceberam alguns estranhos efeitos. O cachorro da família mudou seu comportamento, se recusando a passar pela marca. Pouco tempo depois, constatou-se que o animal começou a perder muitos pelos e adoeceu. Dentro da marca, o solo se mostrou duro e estéril. Insetos não passavam sobre a marca e poucos dias depois, a grama começa a morrer, evidenciando ainda mais o formato circular da mesma. Curiosamente, durante o inverno, o gelo derreteu com muita facilidade na parte interna e se acumulou mais na parte externa. Embora essas características ainda fossem evidentes, mesmo 15 anos após o caso, ervas arroxeadas começaram a crescer no local. Curiosamente, a partir do surgimento da marca no quintal da família, tomates plantados próximos ao local se apresentavam maiores e mais ácidos do que outros plantados em outros locais da propriedade. O ufólogo Bud Hopkins realizou várias sessões de hipnose em Debbie e resgatou outras lembranças de abduções em várias épocas diferentes. Em uma delas, ocorrida em dezembro de 1977, Debbie foi levada para o interior de uma nave onde foi submetida a uma inseminação artificial. Ela ficou deitada em uma mesa com as pernas levantadas, enquanto sentiu alguma coisa metálica sendo introduzida até atingir seu útero. Ela relatou ter sentido uma sensação de ardência da cintura para baixo, se sentindo também paralisada e incapaz de se mexer. Do seu lado, Debbie pôde observar uma criatura de olhos grandes e pele cinza. Pouco tempo depois após essa experiência, ela descobriu que estava grávida. Como estava casada,
Ela não relacionou sua gravidez não planejada às suas estranhas experiências, mesmo porque, nessa época, ela ainda não havia passado por nenhuma hipnose e não tinha conhecimento das suas abduções. Em março de 1978, Debbie estava com 4 meses de gestação quando acordou no meio da noite, toda ensanguentada. Ao procurar no clínico, ela descobriu que seu feto havia sido extraído, permanecendo com cordão umbilical e placenta, fato que causou estranheza ao médico que a atendeu. Em 3 de outubro de 1983, Debbie foi abduzida novamente. Ela foi levada a bordo de uma nave, onde havia uma sala toda branca cercada por vários seres de estatura baixa e pele cinzenta. Neste recinto, entraram outros 2 seres, trazendo uma criança. Eles disseram que aquela criança era uma menininha meio humana, meio alienígena, e que seria a filha dela. Essa garotinha tinha grandes olhos azuis, boca e nariz bem pequenos, mas perfeitos, pele pálida, à exceção de seus lábios que eram rosados. Tinha cabelo ralo, de tonalidade branca e textura fina. Sua cabeça era maior do que o normal e usava uma vestimenta branca e brilhante. Em prantos, Debbie percebeu que aquela era sua filha. A garotinha esticou o braço para um dos seres e depois olhou de lado para Debbie, e seus lábios tremeram como se fosse uma espécie de sorriso, meio tímido. Parecia que a pequena garota estava curiosa com a presença de Debbie, mas demonstrava ter medo dela. Debbie batizou a menina com o nome de Emily. Ela teria sido gerada de um óvulo retirado do seu próprio corpo. Ela sabia quem eu era, disse Debbie com tristeza, mas acho que ela ficou assustada ao me ver. Pareceu quase chocada com a ideia de ser parte de mim. Debbie não se lembrava de mais nada, então foi submetida a uma sessão de hipnose, onde se lembrou da conversa que teve com um daqueles seres. Ela queria ficar com sua filha, mas o ser a alertou que a menina não iria sobreviver em nosso mundo, e Debbie indagou o porquê deles estarem fazendo aquilo, e foi dito para ela que eles estavam fazendo uma experiência genética misturando a raça deles com a nossa, mas não disseram por qual motivo. As experiências vividas por Debbie Tomei geraram uma série de efeitos físicos e fisiológicos em seu organismo. A partir do contato de 1983, ela apresentou uma leve deficiência visual e catarata. Desenvolveu síndrome do pânico, ansiedade e outras fobias. Porém, tanto ela quanto outras mulheres da família, que também descobriram terem sido abduzidas, desenvolveram dons artísticos e uma forte espiritualidade. A irmã de Debbie, por exemplo, se tornou médium. Já Debbie começou a pintar quadros, muitas vezes com símbolos que mais tarde se relacionavam com o fenômeno dos círculos ingleses. Ela chegou a desenhar formas complexas que surgiram mais tarde em campos de trigo. Debbie, após perder seu marido, começou a estudar o mistério das vozes paranormais e hoje é uma excelente pesquisadora do tema das transcomunicações instrumentais. Em 2014, ela esteve contando a sua experiência no segundo Fórum Mundial de Contatados realizado em Curitiba. Lá, ela contou que chorava todos os dias por causa da sua filha híbrida e que espera um dia reencontrá-la novamente.